Jesus avisa: vocês estão no precipício e estão a ficar sem opções. 21 de outubro de 2018. Palavras de Jesus à irmã Claire. Jesus, revelaste-nos o teu coração. Ajuda-nos a abraçá-lo com todas as nossas forças. Amém. Senhor, tenho sentido tanto a tua falta e tenho sido tão consciente das minhas falhas. Perdoa-me e dá-me a atitude certa para não te desiludir. A minha cabeça estava em baixo e acabei de fazer a comunhão e todas as orações e senti-me tão abatida. Já não há vida em mim e Deus abandonou-me. Jesus interrompeu-me. Mas isso não é verdade, Claire, e tu sabes bem. Compreendes? Quero que todos compreendam. O céu está a chorar. Claire, não és só tu, é todo o céu e tu fazes parte dele. Aqueles que estão intimamente ligados ao meu coração estão a chorar e sentem esta profunda tristeza porque o tempo está a acabar. Nós ainda não tivemos notícias do Pai. Sabes, Claire, que são necessárias mais orações, não só de ti, mas de todos. É preciso que haja uma maior consciencialização e orações mais profundas. Mas a vida continua como sempre. As pessoas casam-se e casam-se. Claire, isto não é apenas fruto da tua imaginação. Comecei a acreditar que era porque ele nunca me costuma dar uma mensagem tão negativa. Sou eu, Claire, e isto é muito importante, tanto para que o compreendas como para que o comuniques. Casar e ser casada, comprar casas, carros, terrenos, poços, etc. Toda a gente está ocupados a obter os seus diplomas, a melhorar as suas vidas e cuidar das suas famílias, a embarcar em novas aventuras. Produzem-se filmes, escrevem-se canções e a vida é vivida como se nada estivesse a acontecer, para sempre. E sabem há quanto tempo é que isto acontece? E pensei nisso durante um minuto. Pensei, bem, eu só me tornei cristã mais tarde, mas se calhar tem sido assim desde os anos 70. Eu não era cristão nessa altura. Não, desde 1920 a vida continuava como se o mundo nunca fosse acabar. Mas depois veio a guerra. Sabes porquê é que isso aconteceu? Porque os homens e as mulheres se degradaram, passando de não cristãos a desleixados morais. E a minha mãe avisou-os, não foi? Em Fátima disse-lhes que a Primeira Guerra Mundial acabaria em breve, mas se as pessoas não mudassem, começaria outra guerra muito pior. Ela disse-lhes que a maneira como se vestiam e a falta de modéstia me iriam ofender enormemente. O que estou a dizer, minha querida, é que a certa altura o pai tem de dizer, basta. Esteve perto muitas vezes, nos anos 50, 60, 70 e por aí fora. Mas de cada vez ele levantou a sua santa mão do céu e disse, parem, vamos dar-lhes mais tempo. E de cada vez o resultado era quase o mesmo. Todos os que sabiam o quão perto estávamos soltavam um suspiro de alívio. Mas depois a vida continuou normalmente. Não estou a dizer que ninguém está a rezar. Pelo contrário, há mais pessoas a rezar agora do que nunca. Mas ainda não é suficiente. Todos os dias o mal aumenta como a inundação e só as vossas orações constroem um muro para conter essa inundação. Mas agora estamos a entrar na época das distrações e do entretenimento. Acham que Satanás é estúpido? Ele sabe qual é a melhor altura para atacar o reino de Deus na terra. Ele sabe que os vossos pensamentos noutro lugar, que a vossa atenção está noutro lugar. Sois descuidados. Há alegria e distrações por todo o lado. Compras, viagens para visitar, parentes. Do ponto de vista humano, esta é a altura menos provável para pensar na tragédia e no arrebatamento. Por isso, qual seria a altura mais perfeita para atacar? Por causa da tensão que paira no ar por causa das eleições, ainda há alguns que estão a rezar fervorosamente nos seus postos.
O que estão a sentir não é apenas palpável para vocês. Isto está a acontecer em todo o mundo e muito poucos compreendem aquilo com que estão a lidar. Em vez disso, lidam com isso com entretenimento, com compras, com sexo e com drogas. O Pai ainda não se decidiu, mas compreendam. Ele concedeu misericórdia tantas vezes e as coisas estão a piorar cada vez mais. Quando é que Ele vai traçar o limite? Logo a seguir a ter escrito isto, o Ezequiel chamou-me. Pressenti que era a sério. Quando eu entrei na sala, ele estava pálido e completamente desfigurado pelo estresse e pela dor. O Senhor tinha-lhe falado e dito: muitos são chamados, poucos são escolhidos, e menos ainda respondem. O Senhor compartilhou com Ezequiel a sua dor e o que o seu pai está a passar. Tantos foram chamados ao lado do Senhor para rezar e sacrificar, e tão poucos estão a aparecer. O mundo voltou a captar a sua atenção. Depois contei a Ezequiel o que tinha acabado de ouvir de Jesus, e ficamos os dois sentados a sentirmos-nos mal com o estado do mundo e com o que estava prestes a acontecer. Ezequiel disse: sinto no fundo da minha alma. É como o que um homem sente quando a sua mulher morre. E apercebi-me de que isto era parte do que tinha estado a sentir durante toda a semana. Havia uma secura entorpecedora no meu espírito, como se eu tivesse sido separada de Deus e mergulhada na escuridão. Mas não estava. Estava ainda mais ligada a Ele e sentia a tristeza e a dor do seu coração por todas as almas que recusaram o seu convite e seguiram o seu próprio caminho. Claire, minha querida, sabes que não te abandonei nem por um momento. Estavas tão ligada a mim que ficaste muito triste e pensaste que tinhas feito algo de errado. Amada, não fizeste nada de errado. Respondeste com todo o teu coração às graças concedidas, o melhor que pudeste. Sentistes a desolação do meu espírito por causa da percentagem daqueles que deviam estar de joelhos neste momento, mas que estão a ter calma e a fazer listas de compras e listas de afazeres, a que falta o item da oração. Fazem planos para os prazeres da vida sem reconhecerem a época em que estamos e o quão perto do precipício nos encontramos. Moradores de coração, não posso apontar o dedo porque também sou culpada. Sim, eu sei muito bem, já estivemos neste ponto antes e nada aconteceu nessa altura. Porquê é que me hei de preocupar agora? Eu digo-lhe porquê. Porque estás a ficar sem opções. A opção da misericórdia, a opção do prolongamento temporal, porque não estás a rezar com sinceridade. Estás a perder coisas sérias e isso vai surpreender-te. Alguns de vós perderão as vossas vidas antes de poderem piscar um olho. Alguns de vós ficarão tão confusos porque acontecerá tudo repentinamente e sem aviso que nem terão tempo para entrar em pânico. Acabará para vós num instante. Estais prontos, filhos? Já olhastes para dentro de vós, juntamente com o Espírito Santo, e vos arrependestes de ter perdido o tempo, por terem desperdiçado o dinheiro, da vossa indiferença perante o sofrimento do vosso irmão, pela vossa dureza de coração quando ledes sobre a situação espiritual de uma alma? Intervistes e tomastes conta dela? Deste tudo o que podias para facilitar as coisas aos outros? Eu choro e os céus choram, porque vemos como a humanidade está completamente despreparada para os acontecimentos que estão para vir. Vemos aqueles que não serão levados para o céu. Vemos aqueles de vós que não se preocuparam com os outros e agora não têm ninguém para cuidar de vós nesse vosso desespero. Não estáis preparados? Eu rezo por vós. Peço ao Pai mais tempo, graça e misericórdia.
Mas o Pai concedeu-vos mais tempo, graça e misericórdia. Filhos, Ele já vos salvou dezenas de vezes da destruição. Enviou os seus melhores jardineiros para lavrar e adubar, para que rebentasseis de frutos no tempo determinado. Mas ainda há muitas árvores no pomar que estão completamente sem frutos. Ou têm alguns exemplares escassos, ou têm frutos podres, porque a sua vida tem consistido em criticar os outros e dispersar o rebanho. Sim, vejo tudo isso e muito mais, demasiado mais para falar. Mas ainda cairei dos joelhos e implorarei misericórdia. Ainda espero que mais de vós acordem, apesar do veneno da cobra que estáis a ingerir e a distribuir pelos meios de comunicação social. Apesar de tudo isto, mantenho um raio de esperança para vós. Sabem porquê é que são tão importantes e desconhecedores do que aconteceu na vossa nação? Porquê é que são tão ignorantes da verdade? Porque tendes flutuado no estado em que se encontra, não só na política, mas também na igreja. Tudo o que era desaprovado, vós suprimistes. Tudo o que era elogiado, vós elogiastes. Não foste mais fundo, não, preferiste ficar na tua zona de conforto. Por isso caluniaram os inocentes e mantiveram-se na ignorância sobre a verdadeira natureza daqueles que elegeram para o cargo. Eram todos actores, o guião estava escrito e foram conduzidos com o meu anel no nariz por líderes mundiais, duvidosos. E porque fizestes isso, apoiastes os malfeitores e caluniastes aqueles que o meu Pai colocou no poder, e a sua indignação está a transbordar e dificilmente pode ser contida. Mas eu caio dos joelhos por vós, só mais um pouco de tempo e talvez eles reconheçam, Pai. Só mais um bocadinho de tempo, mas o tempo está a esgotar-se, meu povo. O tempo para quando o abismo se abre e as rédeas do poder são devolvidas aos ímpios. Tendes muito pouco tempo para vos aliardes à justiça e denunciardes os maus. Quereis saber a verdade? Tendes tempo para a verdade? Ou seguireis cegamente aqueles que vos conduzem à destruição? Quero que vejam isso, meu povo. Quero que assumam a responsabilidade. Quero que vos preocupeis. Por favor, preocupai-vos. Por favor, acordem e percebam. Vocês e o mundo, vocês estão no precipício do desastre. Levai a peito as minhas palavras. Percebam que o Pai não vai lutar mais contra a vossa decisão de serem cegos para o que está a acontecer à vossa volta. Satanás lançou a rede e vós estáis a nadar nela. Será que vais acordar a tempo? A rede está a apertar-se à vossa volta, meu povo. Conseguimos escapar? Ponho-me dos joelhos e rezo por vós. Não quero que ninguém pareça ou passe pelo que o mundo está a enfrentar. Quero levar-vos comigo para o céu. Não quero deixar-vos para trás. Não é a minha decisão, é a vossa decisão que vos qualifica ou desqualifica para o arrebatamento. Já não depende de mim. Permanecerei de joelhos até que voltes a mim.